Muito bom dia a todos, 10 horas e 15 minutos. Vamos começar a nossa lição da Escola Dominical, como é nosso hábito, com uma palavra de oração, pedindo que o Senhor nos possa orientar no estudo da sua palavra. Oremos então. Senhor Deus, estamos aqui juntos, mais uma vez. Ontem já aqui tivemos, Senhor, tendo aquela atividade na qual nós fomos abençoados como igreja, mas principalmente os homens que foram servidos. E te agradecemos, Senhor, esta unidade que nos dás, esta fraternidade. Te agradecemos também agora esta oportunidade que nos dás de podermos estar aqui num formato diferente, com um propósito semelhante, Senhor, que é sempre adorarmos-te. Embora de uma maneira diferente, mas este é sempre o nosso objetivo. E agora, Senhor, no estudo da Tua Palavra, como sempre, o nosso pedido é o mesmo. Pedimos a Tua santa orientação, para que através do estudo dela, Senhor, nós possamos aprender, possamos ver o poder da profecia, possamos compreender, Senhor, que só Tu és Deus, porque Tu consegues, a partir do presente, dizer-nos o que vai acontecer no futuro. E com a Tua Palavra, com aquilo que temos vindo a estudar, conseguimos ver que este futuro torna-se presente exatamente da maneira como Tu descreves. E isto, Senhor, entre muitas coisas, só vem provar quem Tu és. Então, para nós que te seguimos, ou para nós, aqueles que ainda têm a sua curiosidade, que possa ficar claro, Senhor, quem Tu és. Então, através do estudo da Tua Palavra, que possamos compreender verdadeiramente quem Tu és e possamos aprender como nos devemos comportar diante de Ti, que és Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos a estudar o livro de Daniel, começamos já há algum tempo, vamos no capítulo 8. E até agora temos conseguido estudar um capítulo por domingo. E hoje nós vamos estudar o capítulo 8, como disse há pouco tempo, e temos os seguintes pontos que vos apresento. E se os irmãos estiveram cá na semana passada, vão ver que os pontos são muito semelhantes com aqueles que nós tivemos na semana anterior. Porquê? Como vos disse, é sempre importante relembrar, o livro de Daniel nós podemos fazer uma divisão em duas partes. Temos uma primeira parte que é fundamentalmente histórica, e foi aquilo que nós estudamos, do capítulo 1 ao capítulo 6, e depois entramos numa segunda parte, podemos nós assim dizer, isto é uma divisão humana, e que é uma parte de profecia, e começou na semana passada no capítulo 7, e vamos hoje continuar no capítulo 8. O que vai acontecer é que, mais ou menos em cada capítulo, há uma profecia, há uma interpretação da profecia, e vamos ver depois tudo aquilo que gera a partir daquilo que é a visão de Daniel e a interpretação da profecia. Hoje, capítulo 8, é exatamente a mesma coisa. Daniel vai ter mais uma revelação profética da parte do Senhor, que é dada a Daniel. Daniel está a ver aquilo que vai acontecer no futuro e, mais uma vez, ele tem dificuldades para conseguir compreender aquilo que foi a sua visão profética. Então, mais uma vez, vai ter que ter auxílio agora do anjo Gabriel para que possa compreender aquilo que ele viu. E as profecias de Daniel são profecias sempre, algumas a médio prazo, algumas a longo prazo, em termos da sua concretização na história. E hoje nós vamos estudar o capítulo 8, onde nós vamos encontrar a segunda profecia que Daniel vai ver através das suas visões. Se os irmãos se lembram, na semana passada, quando nós estávamos a estudar aquela visão de Daniel, a visão começa-nos a ser dada, mas começa a ser dado um contexto, para que nós possamos saber exatamente em que momento da história é que aquilo aconteceu, quando é que Daniel teve a sua visão. E tinha sido num determinado ano, os irmãos, se voltarem atrás no capítulo 7, vão encontrar esta referência. Aqui encontramos exatamente o mesmo. Os irmãos conseguem ver em que momento da história a visão de Daniel, ela aconteceu. E nós encontramos logo quando diz nos versículos 1 e 2 do capítulo 8, diz assim: no ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que eu tivera a princípio. Aquela que ele teve a princípio foi aquela que nós estudamos na semana passada. E esta visão acontece, estima-se, por volta do ano 551 antes de Cristo. Então, tomem sempre esta referência. Nós estamos agora a contar os anos de uma forma diferente. Quando Daniel tem esta visão, faltam 5 séculos e meio para a chegada, o nascimento do Senhor Jesus Cristo. E Daniel teria qualquer coisa como 69 anos. Já ia com uma idade muito avançada para aquela altura, e por isso Daniel, não se esqueçam que ele chega a Babilónia muito jovem. Ele é uma das pessoas que foi levada na primeira deportação e ele viveu toda a sua vida na Babilónia. Então ele agora foi servindo vários reis e está nesta idade avançada, e ele vai ter aqui esta sua nova visão. E ele vai descrever o local onde
viu a visão. E aqui temos algumas coisas até muito interessantes. Vejam, ele vai falar da cidadela de Susã, mas agora vejam o que é que acontece. Diz assim: quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Susã. Então, vamos considerar a visão como um sonho, é mais fácil. Então, ele quando está a ter a visão, ele diz: eu pensava que eu estava na cidadela de Susã. Só que depois ele continua, diz, que é província de Elão. E vi que estava junto ao rio Ulai. Isto dá-nos aqui uma ideia de que parece que as visões de Daniel tinham aqui um efeito de imersão. Parece que ele estava dentro, ele não estava a ver uma coisa como se estivesse a ver só um filme, mas ele estava lá dentro, parece que a sentir aquilo que estava a acontecer. Não sei se os irmãos já experimentaram, se calhar os mais jovens, quando metem aqueles óculos que aparecem às vezes nos filmes, na televisão, que chamam realidade virtual, a pessoa coloca os óculos, e uma vez colocaram-me, e eu senti mesmo que estava dentro de um estádio de futebol. Porque eu olhava toda a minha volta e tinha relva, tinha as pessoas, tinha as bancadas, e alguém chutou uma bola, e eu fui tentado a fazer isso sim, para receber a bola, mas não me tocou nada na minha mão. Eu estava mesmo imergido, eu estava mesmo lá dentro. E é mais ou menos a visão de Daniel, porque ele, quando começa depois a narrar esta visão, os irmãos percebem que ele está a ter uma sensação, não só visual, mas até mesmo uma sensação kinestésica. Parece que ele está a sentir aquilo que está a acontecer. Então seria como nós estarmos deitados aqui, em Loures, imaginem, mas estamos a ter um sonho e nós de repente percebemos, eu apareço na cidade de Lisboa e agora estou a viver o meu sonho, mas muito presente eu no meio da cidade de Lisboa. Isto é só para nós termos uma ideia de que ele sentiu as coisas como uma visão na qual ele parecia que fazia parte quase da experiência, como espectador, não é? Mas ele estava ali bem imergido naquilo que se estava a passar. E a visão, ela é descrita dos versículos 3 até o versículo 14. E a estrutura, mais ou menos, do capítulo é: Daniel tem a visão e depois temos a interpretação da visão. Então, os irmãos vão encontrar muita repetição, porque a primeira parte vai descrever a visão e na segunda parte, quando temos a interpretação da visão, nós vamos normalmente descrever novamente quando vamos interpretando. Então, vão encontrar alguma repetição. Na visão, Daniel vê um carneiro. E começa o texto a dizer, vejam aqui: vi que o carneiro, que é o carneiro que ele vê na visão, os irmãos vão encontrar logo nos primeiros versículos, ele vê um carneiro com 2 chifres, em que um chifre era maior do que outro. Então agora imaginem um carneiro com 2 chifres, mas não há um equilíbrio, um chifre é maior do que outro. E a descrição que o texto diz é que o chifre dava amarradas contra outros animais e ninguém conseguia parar aquele carneiro. E dá-nos aqui a indicação da direção, diz que o chifre dava amarradas para norte, para sul e para o ocidente. E isto é importante para nós porque daqui a bocado eu meti ali a rosa dos ventos com os pontos cardeais, isso vai nos ajudar a compreender algumas coisas que vão ser importantes para a interpretação da visão. Então, imaginem agora o carneiro com 2 chifres, mas não há um equilíbrio, um chifre é maior do que outro, e ele vai dando marradas contra outros animais que ele vai encontrando no caminho e ninguém lhe consegue parar, ninguém lhe consegue resistir. E ele dá marradas naquelas direções, para norte, para sul e para aqui ocidente. Então, a descrição que ele faz do carneiro é um animal que tinha alguma força. Vejam, dava amarradas para o ocidente e para o norte e para o sul e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Então os irmãos já estão a ver que este carneiro fazia o que queria, porque não havia nenhum animal que pudesse valer-lhe. Nenhum. Se fôssemos crianças a falar, dizíamos, nenhum chega para ele. Então ele conseguia avançar na direção que quisesse e com isso, como ninguém lhe conseguia enfrentar, ele naturalmente percebeu que era o mais forte. E como qualquer carneiro que percebe que é o mais forte, vai sentir-se vaidoso e orgulhoso e por isso vai se engrandecer junto dos outros e ele próprio vai desenvolver este sentimento de vaidade e orgulho. Só que Daniel, quando começa a ver, agora imaginem, Daniel está a ver, e ele vê o carneiro avançar naquelas 3 direções, os outros animais não conseguiam resistir, nós não sabemos quais são, ele não nos descreve, mas também não é importante para a interpretação da visão. Se fosse importante, Deus iria dizer exatamente quais são os animais, e de repente ele agora vê
continua a ver e vê outro animal. E ele agora vai ver um bode. E um bode que tem um chifre. Ele agora vai ver um bode que tem um chifre e a descrição que ele nos faz do bode é alguém que vem com uma grande velocidade. Vejam, estando eu observando, eis que um bode vinha agora de onde? Do ocidente. Então vejam, o carneiro dava amarradas para norte, para sul e para ocidente, certo? Então, se agora o bode vem do ocidente, o bode vem daqui para aqui. Estão a perceber? Então, já conseguem prever o que é que vai acontecer. Então, se um está a andar naquela direção e o outro está a vir desta direção, imaginem dois carros, um para aquela direção e outro vir desta direção, os irmãos já conseguem prever aquilo que vai acontecer. Então, parece que vinha a uma grande velocidade, diz que ele vinha do ocidente, mas sem tocar no chão. Isto é uma indicação da velocidade com que ele estava a avançar no terreno. Nós encontramos aqui também uma pequena diferença, é que o carneiro tinha quantos chifres? 2. Ainda que fossem não do mesmo tamanho, mas tinha 2. Aqui o bode tem um chifre, o que significa um sentido de unidade. Nós já sabemos o significado do chifre, tem a ver com força, ou tem a ver com império, ou tem a ver com um reino. Então vamos assumir que o carneiro tinha ou uma força dividida, sendo que uma parte dele era mais forte do que outra, ou eram 2 reinos, ou eram 2 reis. E agora o bode vinha, mas vinha com grande velocidade e tinha apenas um chifre que vai nos dar aqui um sentido de unidade. Seja unidade de um rei, seja unidade de um império. Mas ao mesmo tempo o significado é o mesmo, algo com força, algo com poder. E vem agora a uma grande velocidade. E vem sem tocar o chão, que é a expressão que a Bíblia nos descreve. E agora vai acontecer o inevitável. O que é o inevitável? Se o carneiro dava amarradas norte-sul e para o ocidente, e do ocidente vinha o bode, o que é que vai acontecer a determinada altura? Os dois vão colidir. A expectativa de Daniel, se calhar, seria: qual é o desfecho? Porquê? Lembram-se que o carneiro com 2 chifres, qual é o animal que resistia ao carneiro? Nenhum. Mas agora vem um bode com uma velocidade impressionante, que ele nem sequer tocava o chão. Agora a expectativa de Daniel, a ver a visão, é: o que é que vai acontecer ao bode? Porque nenhum animal até agora conseguiu parar o carneiro. E ele está a ver aquilo que está a acontecer e diz assim: viu, está a falar do bode, chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Então, finalmente, apareceu um animal que conseguiu fazer frente ao carneiro e despedaçou o carneiro completamente. E este animal, fica claro aqui que foi o bode. Então, vamos manter isto na cabeça, que é importante. Temos 2 animais em que um está a avançar para norte, sul e ocidente. Eu estou a apontar para aqui, porque o ocidente para mim está deste lado, não é? Da Ana Rosa dos Ventos. E os irmãos estão a ver agora um outro animal que está a vir do ocidente e os dois vão colidir. Sendo que o carneiro vai acabar por sofrer o dano e acaba por não aguentar e é despedaçado pelo bode que vem com grande velocidade. Depois de matar o carneiro, agora imagina, o carneiro engrandecia-se. Ninguém o conseguia parar. Mas se agora o bode consegue matar o carneiro, o bode vai fazer o mesmo. O que é que vai fazer o bode? Engrandecer-se. Engrandecer-se, não é? E, de repente, quase no auge da sua força, o bode, as pessoas, Daniel devia estar a ver com grande expectativa, mas este bode que conseguiu vencer o carneiro é um animal estrondoso e de repente, no auge da sua força, quando ele está completamente engrandecido, parece que ele colapsa. E aquilo que era a sua força acaba por ser dividida por 4 chifres que depois são dispersos para 4 direções. E vejam o que é que o texto diz. O bode se engrandeceu sobremaneira e, na sua força, quebrou-se-lhe o grande chifre. E em seu lugar, um chifre, o sentido de unidade, podia ser um rei, um império, um reino, e agora vai-se dividir em quantos chifres? 4. Então
estamos agora aqui a pensar que há uma divisão por 4. Sendo que aqueles 4 divididos, não individualmente cada um deles, não tinham a força do 1 quando estava completamente unido, para os 4 ventos. E que é este agora que Daniel vai querer saber um pouco mais, um destes chifres, eles vão se espalhar agora pelos quatro cantos, ali diz, e um deles tem que tocar numa parte geográfica, e Daniel vai ver que uma das partes, um dos chifres, vai acabar por ser colocado ou vai dominar a zona da Terra Santa, que é a terra de Daniel. Embora Daniel tivesse vivido a sua vida quase toda na Babilónia, mas ele tem um coração muito apegado para com a sua terra, com a terra de Israel. Então ele vai ver agora isto. E aqueles versículos eu não coloquei ali, mas são extremamente importantes para nós lermos. E eu posso ler para os irmãos Daniel 8, 10 a 12. Diz assim: cresceu, está a falar daquele chifre que foi lançado e ficou mais ou menos na zona da Terra Santa, diz assim: cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Então este chifre vai agora estar ali na Terra Santa, vai fazer o que quer, porque vai atingir o exército dos céus, e depois vai dizer que pisou por terra. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Tirou dele o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. E agora, esta descrição é assustadora. Está a falar de alguém que parece que de forma ilícita, de forma que não é a forma normal, através de intrigas e jogos de bastidores, acaba por prosperar. Agora imaginem Daniel a ver tudo isso. Ele agora vai ficar intrigado. Porquê? Imaginem, Daniel está a ver. Vem o carneiro, vem o bode, o carneiro morre, o bode engrandece, no auge da sua força o bode morre e naquele lugar do chifre aparecem 4 que são divididos e lançados para os 4 lugares da terra e um deles vai ficar na Terra Santa. E ele agora está a ver na Terra Santa esta descrição que eu acabei por vos ler. Ele fica intrigado e provavelmente os irmãos, como Daniel, irão querer saber quanto tempo é que ele vai ficar ali na Terra Santa a fazer aquilo, porque o que ele estava a fazer, aquele chifre, o que estava a fazer, claramente não era uma coisa boa. E o texto diz-nos exatamente aqui quanto tempo ele vai estar ali em atividade na Terra Santa e diz-nos nos versículos 13 e 14 que são 2300 dias. Diz assim: depois ouvi um santo que falava e disse outro santo, aquele que falava. Então os irmãos agora estão a ver Daniel e há um santo que está a falar e há outro que agora vai falar para aquele que estava a falar. Então já temos ali 3 pessoas, Daniel, mas um santo que falava e o outro santo que fala para aquele que estava a falar. Diz assim: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados pelo tal chifre. Ele me disse, até 2300 manhãs e tardes, dias, basicamente, não é? E o santuário será purificado. Então ele está a dizer, isto vai acontecer durante 2300 dias. Depois disso, o santuário vai ser purificado. Se o santuário vai ser purificado, o que é que aquele chifre fez ao santuário? Profanou, tornou impuro. E por isso então ele está a dizer, vai acontecer isso durante 2300 dias. Eu gostava que agora nós pudéssemos pensar do ponto de vista profético. Vivemos num mundo onde nós ouvimos tanta coisa, desde igrejas que têm apóstolos, pessoas que se apresentam como profetas. Eu gostava de saber se alguém faz uma profecia com este rigor. Alguém disse, isto vai durar exatamente 2300 dias. Porque nós encontramos muitos profetas atualmente e o que é que eles nos dizem? Não, eu vejo que o Senhor vai dar o emprego. Diga exatamente em que dia e qual é o emprego. E até diz o nome do patrão. Agora os irmãos, não é assim. É assim. A profecia tem rigor.
A profecia tem rigor matemático. Agora, dizer generalidades, qualquer um de nós consegue. Algum irmão que não tem emprego, eu consigo profetizar, dizer, vai ter um emprego. O normal é a pessoa que não tem emprego vir a ter emprego. Mas isto, qualquer pessoa consegue perceber, é o normal da vida. Se a pessoa procurar, a maior parte dos casos, o que é que a pessoa faz? Procura e encontra. Isto não é profecia nenhuma. Então, se alguém se arrola com o título de profeta, vamos lhe dar crédito se der uma profecia assim, porque assim é um risco. Porque assim é um risco. Se agora alguém começar a contar 2.300 manhãs e tardes, são dias, e não acontecer, a Bíblia também diz que é que isto, nós temos que utilizar algum padrão para identificar o profeta. E se não acontecer exatamente como o profeta diz, esta pessoa, o que é que deve acontecer? Deve ser morta. Porque está a utilizar o nome de Deus em vão. Porque quem faz a profecia fala em nome de Deus. Vão ver na lei, havia forma de nós podermos avaliar se a pessoa era ou não era profeta. Então, a ideia da profecia atual não tem nada a ver com aquilo que nós encontramos nas Escrituras. Agora, dizem que o tipo de profecia mudou. O Senhor nunca nos disse que há dois tipos de profetas. Nós é que inventamos. O Senhor nunca nos disse que há dois tipos de profetas. E existem só os profetas que vão profetizar. Então, este pormenor para mim da profecia é extraordinário. Mesmo se nós não tivéssemos este pormenor, nós depois vamos ver o que é o significado da profecia, e se ela já aconteceu ou não, mas este pormenor aqui para mim mostra que Deus quer mesmo saber que isso tem que vir da parte dele, porque ninguém consegue prever. Eu fiz as contas, 2.300 dias dão 6 anos, 3 meses e 20 dias. Exatamente. Então, Daniel está a ver aquilo. Agora imaginemos nós estarmos a ver aquela história. Vem um carneiro, vem um bode, depois o bode está engrandecido, de repente morre, mas não aparece mais nenhum animal para matar o bode. Mas porquê que o bode morreu? E depois do chifre do bode aparecem 4 chifres, há um chifre que vai para a região da Terra Santa. Daniel está a ver tudo aquilo e ele não está a conseguir perceber a necessidade dele agora interpretar aquilo que estava ali a acontecer. E o texto nos versículos 15 e 16 do capítulo 8 diz: havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. E eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem. Então apareceu agora alguém perto de Daniel e nós sabemos, vamos ver pelo texto, que é o anjo Gabriel. E ouvi uma voz de homem de entre as margens do rio Lai que gritou e disse: Gabriel, dá a entender a esta visão. Agora imaginem a história. Está Daniel a tentar perceber o que é que acontece. Há alguém que se aproxima dele, parece um homem, mas ele percebe que não é um homem, mas parece um homem, que é o anjo. Ele, vamos perceber que ele vai ficar assustado. E alguém longe diz assim: Gabriel! A gritar para o tal Gabriel que está aproximado de Daniel: explica-lhe a visão. Estão a ver? Não se esqueçam há pouco tempo quantas pessoas tinham na história, como eu vos disse, 3. Daniel, um que falava e outro que falava o que falava. Então temos aqui os 3. Então temos Daniel, o anjo Gabriel a aproximar-se, ele ainda não sabe, e alguém a gritar para o anjo Gabriel: olha, Gabriel, diz-lhe o significado da visão. E ele diz assim: veio para perto onde eu estava, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: esta visão refere-se ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé e disse: esta visão refere-se ao tempo determinado do fim. Então, vemos agora Daniel não consegue estar amedrontado com alguém aparecer diante dele com aparência de homem, mas ele sabe que não é homem, e ele, depois de ver a visão, não se esqueçam, Daniel é um judeu que tinha um amor muito profundo pelo seu povo e pela sua terra, apesar de não viver lá. E ele, quando vê na visão aquilo que estava a acontecer com a sua terra, não é? Durante 6 anos, vê agora aquela pessoa aproximar-se, o outro a gritar, ele não aguenta e ele perde forças e vai desfalecer. Estamos a falar de um homem idoso. Estamos a falar de um homem idoso. Então, ele vai abaixo, o anjo aproxima-se dele e agora vai levantá-lo. E vai dizer: olha, isto tem a ver com o fim. A ideia de fim nós devemos estudar mais para a frente, porque é o fim do quê? Porque se for o fim dos tempos, esta profecia ainda não se concretizou. Se for o fim da história de alguém, ou de um povo, então já pode-se ter concretizado ou não. Estão a perceber? Agora, se for o final dos tempos, ainda não. Ainda não. Então, mas nós hoje ainda não vamos
Perceber aqui a ideia de fim, mais tarde havemos de a compreender. Então agora começa a ser explicado tudo aquilo que nós vimos que foi a visão. O carneiro com 2 chifres representava os impérios da Média e da Pérsia. Não se esqueçam que nós estamos sempre a dizer que quando a Babilónia cai diante de quem? Da Média e da Pérsia. E a Média e da Pérsia eram 2 povos que se juntaram, formaram um império, que era o Império Medo-Persa, mas nós sabemos que havia um desequilíbrio, em que os 2 impérios estavam associados, mas um deles, claramente, era mais forte do que o outro. O Império Persa era muito mais forte, era como se fosse isto, estavam juntos, mas há um que é muito maior. Mas trabalhavam bem. Por exemplo, na história, Portugal e Espanha tiveram juntos durante 60 anos, que era chamada União Ibérica. Nós, às vezes, na história, lemos que Portugal perdeu a independência, perdeu na medida em que o rei que governava Portugal era o rei espanhol, mas Portugal não perdeu a independência. Os 2 países formavam uma coisa chamada União Ibérica. Só que agora a Espanha tem este tamanho e Portugal tem este tamanho. E agora os 2 formam uma união. E precisam de um rei para estes 2 países, para a união. Vai ser de quem? Vai ser de Espanha. E nós percebemos porquê. Porque tem este tamanho, o outro tem este tamanho. Então, os reis espanhóis, durante 60 anos, governaram Espanha e Portugal. Era como se fosse a Média e a Pérsia. Então, ele agora, o anjo Gabriel, que está perto de Daniel, vai começar a fazer a interpretação da profecia. Diz assim: aquele carneiro com 2 chifres, o que dava amarradas para norte, sul e ocidente, em que um chifre era maior do que outro, que viste, são os reis da Média e da Pérsia. Aquilo foi o que tu viste, que conquistava tudo. Quando Daniel estava a ter esta visão, lembram-se em que momento da história era? Qual era o império que estava a governar a região? Lembram-se que ele teve a visão, já não me lembro em que ano, acho que 3º ano do rei Belsazar. O rei Belsazar era de que império? Da Babilónia. Então Daniel estava a ter uma visão sobre uma coisa que ia acontecer muito em breve. Estão a perceber? Que da Babilónia havia de cair e havia de aparecer o Império Medo-Persa. Então, sabemos que isto aconteceu pouco tempo depois. Aliás, aconteceu no reinado do próprio Belsazar. Como nós já estudámos ao pormenor. Então, ele está a dizer, agora o Gabriel, aquilo representa os reis da Média e da Pérsia. Então agora Daniel começa já a pensar, espera, então os reis da Média e da Pérsia, Pérsia se está a oriente da Babilónia, e se representa e está a dar marradas e vai conquistando tudo, Daniel começa já a fazer as contas. Mais tarde ou mais cedo, a Média e a Pérsia vão conquistar quem? A Babilónia. A Babilónia vai cair diante da Média e da Pérsia. E depois fala na questão do tamanho dos chifres, vai dizer que um é muito mais forte do que outro, e nós também, historicamente, na história universal, conseguimos saber isso. E agora a questão, e o bode? Porque o bode agora vem do Ocidente, vem de uma terra distante. E vejam aqui o rigor, e diz assim, o bode. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. Diz, ok, então agora Daniel já sabe. Muito bem. Então, da Grécia vai haver um carneiro que vai conquistar a Babilónia e há de dominar aqui toda esta terra, para norte, para sul e para ocidente, mas depois há de vir um bode do ocidente que há de matar o carneiro. E quando mata o carneiro, tudo fica de quem? Tudo fica do bode. E este bode que há de vir é grego. Então tudo isto vai ser do Império Grego. E Daniel agora está a poder ver tudo isso. E agora a interpretação continua e aquilo que nós já vimos diz assim, vi, isto aqui fui eu que acrescentei, quando tem parênteses retos fui eu que acrescentei, vi o bode, não é? Chegar perto do carneiro e enfurecido contra ele o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, nós já vimos, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. Então o que é que aconteceu? O que é que o bode fez? Destruiu o Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa agora vai colapsar. Diante de que império? Da Grécia. Daniel está a ver isto e ele ainda está a viver na Babilónia. Certo?
Agora eu pergunto aos irmãos, para aqueles que conheceram a história, conhecem a história, desculpem, a Bíblia por acaso tem, mas vamos colocar-nos no lugar de Daniel. Daniel está a ver isto no Império da Babilónia. O futuro é aquilo que Daniel está a ver, mas para ele aquilo não aconteceu. Para nós já aconteceu, porque nós estamos a ver muito depois de Daniel. Para nós que já vimos tudo aquilo acontecer, vamos lá perceber. Temos o Império da Babilónia. Quem conquistou a Babilónia? A Medo-Persa. Não foi exatamente igual. Foi. E depois, historicamente, imagina que éramos ateus. Estávamos a estudar a história universal. A história universal e depois, apareceu aqui o Império Medo-Persa, conquistou a Babilónia e foi um império muito forte, grande. E depois, de repente, este império colapsou diante de quem? Da Grécia. Liderada pelo Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Não foi exatamente aquilo que estava ali na profecia. Então estão a ver o rigor da profecia. É que nós já vivemos muito tempo e já vemos a profecia acontecer. Daniel não tinha visto. E vemos o rigor com que as coisas aconteceram. É uma coisa extraordinária. Meus irmãos, eu trouxe aqui este mapa só para nós termos uma ideia. Como é que o bode venceu o carneiro? Como é que o bode venceu o carneiro? Alexandre, da Grécia, não se esqueçam, até aqui a Rosa dos Ventos, o carneiro andava para aqui e para aqui, certo? O bode vinha do Ocidente, então vinha para aqui. Então o que é que Alexandre faz? Alexandre desce ao Egito, ele vai conquistar aqui esta região, ele agora está aqui na margem, na fronteira do grande império. Qual era o império que estava agora aqui? Medo-Persa. Então temos Alexandre agora aqui e ele tem este império Medo-Persa. E ele tem que vencer o rei e tomar ali a capital, que é a cidade da Babilónia. A cidade da Babilónia já não está no Império da Babilónia, está no Império Medo-Persa. Então, o que é que Alexandre vai fazer? Alexandre, taticamente, a história diz que ele era muito inteligente. Eu depois fui agora estudar um bocadinho por causa da lição e há coisas que eu nem sequer pensava. Mas agora, o que é que ele faz? Ele vai por aqui. Agora, eu fiquei a pensar, mas porquê que ele não faz uma reta mais curta? Bem, a região é deserta e ele vai por aqui e vai passar aqui o rio Eufrates. E agora vejam, porquê que ele vai junto à costa? Ele vai junto à costa porque ele sabe, ele está afastado do seu país. E transportar um exército que se estima que fossem entre 40 a 50 mil pessoas, nós não podemos ver os filmes e sermos românticos. Como é que 50 mil pessoas comem? Temos que alimentar 50 mil pessoas. E não podem passar fome. Convém que elas estejam bem animadas. Então, temos que ter comida e toda a logística de transporte das armas. Então, ele vai junto à costa, porque quando os soldados estão a mobilizar aqui, vejam a inteligência de Alexandre, os soldados vão de forma leve, porque ele tem uma frota marítima que vai por aqui e que está a transportar os víveres e tudo que é material pesado, mete dentro dos navios. Então, grande parte do terreno, porque Dario III tem aqui expectativas que quando se confrontassem, as tropas de Alexandre estavam exaustas. Mas na verdade não, eles andavam e paravam e não transportavam muita carga. E tinham sempre alimentos disponíveis, porque era uma frota que vinha por aqui e que ia acompanhando o exército a deslocar-se e iria abastecendo até chegar agora aqui. Quando chega aqui, Alexandre vai passar o rio. O que é que o rei da Babilónia pensa? O rei da Babilónia pensa, ele agora tem aqui um curso de água. E nós sabemos que os exércitos precisam estar sempre perto de um curso de água. Então, agora o que o rei Dario vai fazer, ele vai pensar, Alexandre vai inverter para a sua marcha e vai seguir a fonte de água. Então, ele vai utilizar a tática da terra queimada e ele vai destruir tudo o que está por aqui. Porque esta zona era uma zona que tinha mais cidades e ele vai destruir tudo aquilo utilizando a tática da terra queimada. Destrói tudo. De maneira que, se Alexandre agora invertesse para sul, que é o que Alexandre iria fazer, tudo o que iria encontrar pelo caminho era o quê? Terra destruída. Não havia alimentos. Porque agora Alexandre já estava afastado dos seus navios. Agora não havia alimentos.
E estas cidades que estavam aqui estavam relativamente bem fortificadas. Então, agora o rei Dario III vai pensar, ele a vir por aqui, sem alimentos, vai ficar enfraquecido. Cada vez que chega a uma cidade não há nada para conquistar, aquilo vai frustrar as suas tropas e as cidades estão fortificadas e ele vai tendo várias batalhas. Em último caso, mesmo que ele vença, vai tendo muitas perdas e quando chegar aqui vai estar com um exército muito mais pequeno. E esta era a expectativa e Dario agora preparou-se. Alexandre fez o inesperado. Ele ruma para norte. E ele vai juntar-se agora aqui junto ao Rio Tigre. Ele vai juntar-se aqui. E ninguém estava à espera disso. Porque esta zona, Alexandre vai pensar, era uma zona muito mais rural e tinha muitos campos de cereais. Mas também tinha uma fonte de água. E ele vai fazer esta inversão quando toda a atenção do rei Medo-Persa estava aqui. O rei Medo-Persa agora fica admirado, não estava a contar com esta manobra de Alexandre e agora ele vai rumar, tem que rumar agora a norte, mas já não teve tempo de organizar aqui as coisas. E mais, já não pode utilizar a tática da terra queimada porque ele, se vai a norte, ele também precisa de abastecer-se. Então agora o confronto dos dois exércitos vai se dar ali, que é uma famosa batalha chamada Batalha de Guagamela. Alexandre tinha uma inferioridade numérica muito grande, estamos a falar de 40, 50 mil soldados para, estima-se, 70, 100 mil soldados do Império Medo-Persa. A diferença era muito grande. O que Alexandre vai aplicar ali é uma tática, que depois os irmãos poderão ver nos livros da história, muito interessante. Ele vai acabar por alongar o exército dele e quando os outros veem que a parte central aparentemente está fragilizada, eles vão atacar, porque o que Alexandre queria é que o rei normalmente está no centro, não é? E tem depois as outras tropas. O que Alexandre queria é que quem estivesse a defender o rei se afastasse. Então Alexandre alonga, ele está na diagonal, alonga. Os persas, os medo-persas avançam. Alexandre que está a alongar, estes estão a vir. O rei fica desprotegido. Alexandre que está a alongar, de repente inverte e ataca o rei. Ou não consegue conquistar o rei foge, o Império Medo-Persa acaba por se dispersar todo e Alexandre acaba por ter ali uma vitória retumbante e que fica nos anais da história, que é muito falada, é muito documentada, por causa da tática que ele vai utilizar, atacando pelos flancos e outras coisas que eu não percebo. Então, o que acontece é que, de facto, o exército grego que representava quem? O bode, acabou por vencer que animal? O carneiro. O carneiro. Só que a profecia diz que o bode engrandeceu-se e no auge da sua força, o que é que acontece? Morreu. E foi exatamente aquilo que aconteceu. Apesar da grandeza toda, ele morreu. Nós não sabemos exatamente o que é que aconteceu com Alexandre, qual é a doença em si. Sabemos que ele morreu de uma doença, provavelmente malária ou febre tifoide. Nós não sabemos atualmente. Depois, às vezes, os historiadores, ora um diz uma coisa, outro diz outra coisa. Mas o importante é que morreu. Isto é factual. Ele morreu no auge da sua força. Ele conquistou tudo aquilo que havia para conquistar e ele agora, no auge da sua força, ele morre. Ele tem um filho herdeiro, o filho é logo assassinado, claro, há sempre os intriguistas, e agora o seu exército é dividido em 4 partes. O seu exército é dividido, e diz assim, ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, em lugar do chifre, que representava o Alexandre. Significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Então vejam agora, o reino do Alexandre vai ser dividido pelos 4 generais. Então temos aqui o Cassandro fica com esta região, Seleuco com esta região, Ptolomeu com esta região e Seleuco fica aqui. Aqui é o Lisímaco. Aqui o Seleuco. E por isso, quando os irmãos estão a estudar a história universal, os reis do Egito é o Ptolomeu, Ptolomeu I, Ptolomeu II, Ptolomeu III, porque era o nome do general Alexandre que começou depois a governar aqui. E depois ficaram aqui os Seleucos, não é? Que é a dinastia dos Seleucos, que foi o general de Alexandre que acabou por ficar aqui nesta região. Lembram-se o que é que acontece com um dos chifres? Já um dos chifres que foi lançado para onde? Para a Terra Santa. Então qual deles é? É o Seleuco. É o que vai ficar a governar esta região. E agora lembram-se o que é que aquele chifre fez? Ainda se lembram que foi o que profanou o templo?
Agora, meus irmãos, o que é que a história diz sobre isso? E a partir de agora eu vou tentar mostrar a profecia e mostrar aquilo que foi a concretização, porque Daniel está a ter uma visão que já aconteceu. Daniel está a ter uma visão, já aconteceu para nós, porque nós vivemos muito tempo depois. E por isso a pergunta que eu faço é: o que é que diz a história sobre Antíoco Epifânio, que é um dos descendentes da dinastia dos Seleucos? O que é que diz a história sobre este homem, Antíoco Epifânio? Vamos ver. Agora nos próximos minutos. Diz assim: o bode se engrandeceu sobremaneira e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Ok, Alexandre Magno morreu e o seu vasto império foi então dividido pelos seus 4 principais generais, sendo que um deles era Seleuco. Muito bem. Depois diz o texto assim: de um dos chifres saiu um chifre pequeno que se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Há um chifre que foi para a terra gloriosa. E depois, no 23, está a interpretação, diz assim: mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. A profecia diz isso. Um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Ainda que nós não saibamos exatamente a história, mas quando alguém nos diz aquela pessoa é intriguista, nós já conseguimos tirar mais ou menos uma fotografia daquela pessoa. É uma pessoa intriguista, é uma pessoa que faz coisas por trás, não é uma pessoa íntegra, honesta. Não é. E agora, o que é que nos diz a história? Na dinastia dos Seleucidas, Antíoco Epifânio, ele vai subir ao poder por volta do ano 175. Agora façam as contas. A profecia é dada neste ano. Quantos anos passaram? Daniel está a ter visão de uma coisa que só se vai concretizar 300 e tal anos depois. Ele está a ter uma visão de uma coisa que só se vai concretizar 300 e tal anos depois. O que acontece a dinastia dos Seleucidas, de onde sai Antíoco Epifânio? Há uma batalha entre os Seleucidas, a dinastia dos Seleucidas, e Roma, que é a Batalha de Magnésio. E Antíoco Epifânio, que é filho do rei, ele fica refém dos romanos. O seu pai, rei, acaba por morrer. Então agora imaginem, temos um rei Seleucida que tem vários filhos e um deles é Antíoco Epifânio. Na Batalha de Magnésia, quando agora vão lutar contra os romanos pegam Antíoco Epifânio como prisioneiro e guardam ele e mais um irmão. Os dois agora são prisioneiros de Roma. O pai dele morre. Perde a batalha, mas tudo bem, o pai dele morre. Sob o poder, o irmão dele. O irmão dele sob o poder. Só que também morre algum tempo depois. Quem é que deve ser o rei de seguida? Não, o filho do irmão dele. Estão a perceber? É o filho do irmão dele. Na linha de sucessão ao trono, o Antíoco Epifânio está, mas já não é o primeiro da linha de sucessão quando o irmão começa a reinar. Porque quando o irmão começa a reinar, o primeiro na linha de sucessão é o filho do irmão. É o sobrinho dele. Não é? É o sobrinho dele. E o que é que ele vai fazer? O irmão começa a reinar e morre. Então o filho do irmão agora tem que reinar. Através de intrigas, ele convence Roma que é o melhor candidato àquele trono. Então, arranja maneira de matar o filho do irmão. Não se esqueçam que quando ele estava preso em Roma era ele e mais um irmão dele, que supostamente na linha de sucessão ao trono estava à frente dele. Ele, através de intrigas, faz com que os romanos mantivessem o irmão dele preso e o irmão fica preso e ele fica solto. Então, se ele mata o sobrinho, quem é a pessoa que sobe ao trono? Intriguista. Agora ele sobe ao trono. Só que ele sobe ao trono, ele estava em conluio com quem? Com os romanos. Agora, tudo o que ele fizer vai ser para agradar o quem? Aos romanos. Então, temos agora aqui alguém que soube o poder através de intrigas e esquemas. E a Bíblia diz que era alguém que iria ser exatamente assim. Iria ser um intriguista. Especialista. E quando vamos estudar a história de Antíoco Epifânio, os irmãos quando chegarem a casa podem fazer o exercício, vão ver, aquilo são só esquemas atrás de esquemas. E o homem chega ao poder.
O homem chega ao poder, agora não se esqueçam, ele chega ao poder em conluio com Roma, e Roma estava a engrandecer-se. Ele agora vai poder aplicar ali o seu poder. E a profecia diz, cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. O que é que isto significa? O que é que isto significa? O que é que vai fazer Antíoco Epifânio? Ele agora começa a reinar. Só que quem reinava em toda aquela região da Síria, e Israel também, aquela província da Síria, sempre teve muito cuidado a lidar com a Judeia, porque os judeus não eram um povo fácil. Então o que é que ele faz? Envia o seu exército para Jerusalém e vai dizer, olha, eu sou o novo rei, eu até consigo compreender a vossa religião, eu vou ter aqui uma política de impostos que não vai ser muito agressiva e vamos tentar ter aqui uma convivência pacífica. Os judeus o que é que vão fazer? Acreditam nele. Ele é agora o rei daquela região e vai conseguir convencer os judeus. Assim que ele consegue se posicionar na Judeia como rei e o seu exército assume lugares estratégicos, o que é que ele vai fazer? Vai incendiar partes da cidade, vai destruir casas, parte da muralha e vai começar agora a revelar-se. Ele estava em conluio com os romanos e os romanos sabiam que os judeus eram um povo difícil. Então, o que os romanos queriam era fazer com que os judeus perdessem a sua identidade e tornassem-se mais helénicos, que adotassem a cultura grega. Então, o que é que ele vai fazer? Vai começar a tentar destruir todas as cópias que ele possa encontrar da lei do Senhor. Todas as cópias ele vai começar a tentar a destruir. Vai começar a impedir os judeus de celebrarem as suas práticas religiosas e chega ao ponto de não permitir que as mulheres circuncidassem os seus filhos. Para um judeu isto é impensável. Isto é impensável. Então, se as mulheres agora, a lei é feita, circuncidassem os seus filhos, seriam mortas e os seus filhos seriam estrangulados. O que ele estava a fazer é com que os judeus adotassem a cultura que é helénica. E o texto continua e diz assim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. E deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Deitou por terra a verdade e teve sucesso no que fez. Agora imaginem Daniel a ver a profecia. A ver que alguém promíscuo, alguém mal intencionado, muda a verdade e ainda tem sucesso. E agora os irmãos dizem, mas como é que isto aconteceu? Bem, a história diz-nos de forma muito clara. Ele começa aos poucos, convenceu os judeus. Ele era intriguista. Começa a dizer que as mulheres não podem circuncidar os seus filhos. Quem circuncidar os seus filhos é morto. E o filho também é morto. E depois avança, começa a proibir os sacrifícios no templo. Profana os sábados. O sábado é dia de trabalho, não precisam descansar. As festas judaicas ele não vai permitir que sejam celebradas. Os judeus são forçados em vários momentos a comer carne de porco. Ele vai forçar. Dentro do templo, ele vai construir vários santuários a deuses pagãos. É feito um mini templo dentro do templo dedicado a Zeus, no templo do Senhor. E chega ao ponto de sacrificar no altar uma porca, que é um animal imundo, que é uma coisa que é incompreensível para qualquer judeu. Ele vai fazer tudo isso porque ele quer helenizar. Helenizar é fazer com que os judeus adotem a cultura greco-romana. É o que ele quer fazer. Agora os irmãos perguntam, então e o sacerdote? O que é que fez? Porque havia de haver um sacerdote naquela altura. O sacerdote o que é que fez? Bem, vamos continuar a ler. Diz assim, depois ouvi um santo que falava e disse outro santo aquele que falava. Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão da qual é entregue o santuário, o exército. Daniel está a ver isto, diz, vai durar até quando? E é aí que lhe dizem, vai durar 2300 dias. Agora, se os irmãos forem ver a história universal, o sumo sacerdote que soube o poder naquela altura era Manulau.
Menelau soube o poder. Só que Menelau não era um sumo sacerdote por direito porque ele não era da linhagem sacerdotal. Ele soube o poder porquê? Menelau, que também era intriguista, sabe que o rei é intriguista. E Menelau é um sacerdote, mas não na linhagem sumo sacerdotal. Ele vai ter com o Antíoco Epifânio e diz assim: olha, se me colocares a mim no lugar de sumo sacerdote, eu até gosto da cultura grego-romana. Eu ajudo-te a helenizar aqui as pessoas. Então o que é que o Antíoco Epifânio faz? Melhor sumo sacerdote não pode haver. Então vai pegar em Menelau e estabelece-o como sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Então agora ele tem, o Antíoco Epifânio, um aliado dentro de onde? Do próprio templo. E por isso é que tudo aquilo que foi sendo feito tinha o aval de quem? Do sumo sacerdote. Tinha o aval do sumo sacerdote. O que um intriguista é capaz de fazer. E eu coloquei agora aqui algumas referências que são importantes para nós. Menelau vai assumir o sumo sacerdócio no dia 6 do 6º mês do ano 1142 do reinado dos Seleucidas. A data é histórica, a história universal diz-nos isso. Menelau vai aceitar aquilo que o Antíoco Epifânio estava a fazer, porque ele também queria helenizar os judeus, e nós sabemos que a determinada altura da história dá-se uma coisa que é a revolta dos Macabeus, porque é um grupo de pessoas de uma família, da família daquele que devia ser o sumo sacerdote por direito, e ele tem ali um filho que é o Judas, e tem a alcunha de Judas Macabeus, e eles vão conseguir fazer uma revolta contra aquilo que estava a acontecer, porque o templo estava a ser profanado. E ele não conseguia ficar indiferente. Então este tal Judas Macabeus vai fazer uma revolta que é conhecida depois como a revolta dos Macabeus, porque Judas Macabeus era da família daquele homem que devia ser o sumo sacerdote por direito. Então ele vai fazer esta revolta, a revolta dos Macabeus e a purificação do templo vai se dar no dia 25 do 9º mês do ano 148 do reinado dos Seleucidas. E se fizermos as contas, vai dar exatamente 2300 dias. Impressionante o rigor da profecia. Daniel estava preocupado, queria saber quanto tempo vai demorar estas atrocidades. E o anjo diz, 2300 dias. Quando nós vamos estudar a história, dá o quê? 2300 dias. 2300 dias. E continua e diz assim a profecia: por sua astúcia nos seus empreendimentos fará prosperar o engano. Ou seja, o que vale não é a verdade. O que vale é o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, ou seja, ele vai profanar o templo, mas agora vejam, será quebrado como? Mas então quem é que o vai matar? Quem é a pessoa que o vai matar? Ninguém, porque não vai ser morto por mãos humanas. O que é que a história nos diz? Como é que Antíoco Epifânio morreu? Doença. Ninguém fez nada. Acredita-se que eventualmente seja um cancro, não se sabe. Mas Daniel tinha dito isto 300 e tal anos atrás. Vai aparecer alguém com essas características e ninguém o vai matar. Agora temos alguém que faz tudo aquilo que tinha sido profetizado, que é Antíoco Epifânio, e toda a gente está à espera. Se calhar alguém vai matá-lo. O homem é tão mau, mas ninguém o matou. Foi exatamente como estava na profecia. Que rigor extraordinário. Então estamos a falar de uma profecia que Daniel estava a ver. As profecias a Daniel foram dadas para o povo de Daniel. Então era uma profecia que tinha significado para quem? Para os judeus. Para os judeus. E a profecia foi dada para que Daniel soubesse aquilo que iria acontecer. As profecias são dadas por Deus para que nós saibamos o futuro. Nós não vamos poder mudar. Se foi profetizado, é porque Deus sabe que aquilo vai acontecer. Mas foi dado para nós estarmos preparados. Não sejamos enganados, não sejamos iludidos e não vivamos a pensar que pode não ser assim. Não vai mesmo ser assim. É que Daniel está a dar profecias sobre coisas que aconteceram. Agora, quando encontramos profecias sobre o que ainda vai acontecer, vamos nós ser ingênuos e dizer, pode não ser assim, porque há crentes que vivem com a expectativa de que o mundo vai melhorar.
Não há nenhuma profecia bíblica que diz que o mundo vai melhorar. Por isso a ideia de que as coisas podem ficar melhores só pode significar uma coisa. A profecia bíblica não se vai concretizar. Porque a Bíblia nunca diz que isto vai ficar melhor. Isto vai ficar cada vez pior para nós. Agora, irmãos, mas que mensagem é esta? Não está-nos a incentivar. A Bíblia não é um livro de motivação. A Bíblia não é um livro de motivação. A Bíblia é um livro que prega salvação. E diz aos homens, vocês, para serem salvos, é isto que vocês precisam. A salvação é dada desta maneira e alguém fez tudo por vocês. Só têm que aceitá-la. A Bíblia é um livro para salvar almas. Mas agora e as pessoas, enquanto não partirem para a glória, têm que viver neste mundo. E Deus dá a profecia e dizem, mas enquanto estás aqui, prepara-te que é isto que vai acontecer. E não vai ser fácil. Na verdade, a profecia para mim significa qualquer coisa como, se queres ser cristão, faz bem as contas. Porque é melhor não seres cristão. Vais viver com muito mais conforto. Se não fosses uma pessoa fiel naquela altura, fazia amizade com o Antíoco Epifânio. Era só isso. Iria viver bem. Mas se alguém quer ser temente ao Senhor, a profecia serve para avisar. Provavelmente vais morrer. Provavelmente a tua esposa vai morrer quando circuncidar o filho. A profecia serve para Deus nos alertar. E para o cristão saber que enquanto está a sofrer, mas fica com uma certeza, mas aconteceu exatamente como Deus disse, Deus é mesmo Deus. E o cristão fica com a certeza que Deus é Deus. Porque ninguém consegue dizer o futuro com este rigor extraordinário, como nós encontramos aqui nas Escrituras. Ainda bem que temos um Deus que nos mostra o futuro. Alguma dúvida, algum comentário?